Olá, querido estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História aqui no nosso Pré-ENEM Legal. Hoje nós vamos dar sequência a uma aula que é da Era Vargas, né? Uma aula que nós começamos e você pode estar acessando nos nossos canais para assistir essa aula anterior, né? Que foi dividida em duas partes. A Era Vargas, como você sabe, ela dura aí 15 anos, né? A primeira fase do governo Vargas. Ela dura 15 anos, então a gente teve que dividir essa aula em duas partes para a gente entender um pouquinho melhor, né? E dar atenção devida. Vamos lá, então, rever um pouquinho do que a gente viu na aula anterior? Bom, na aula passada, nós vimos que a Era Vargas, né, começa em 1930, com a chamada Revolução de 30, né, que foi a tomada de poder por Getúlio Vargas, depois das eleições de 30, em que ele concorreu com Júlio Prestes. O Vargas não leva a vitória nessas eleições, mas há um golpe em que ele e seus partidários vão afastar o então presidente Washington Luiz do poder. Aí no quadro nós temos um resumo, né, das datas e dessas fases. O governo provisório, que vai terminar em 32 com a Revolução Constitucionalista, né? E o governo constitucional, né, que começa em 33, logo após a Revolução Constitucionalista, marcado logo, né, pela elaboração dessa Constituição, que foi uma das reivindicações da população paulista, né, que realizou aí a revolta, né? Lembrando que o governo constitucional, ele é uma fase super importante, né? Que a gente também vai retomar um pouquinho hoje para poder entender a fase seguinte, e vai ser a fase em que o Getúlio Vargas vai elaborar a Constituição Trabalhista, a conhecida Constituição Trabalhista, a primeira que vai trazer direitos aos trabalhadores, como o 13º, férias remuneradas, o descanso semanal, dentre outros. Bom, dando sequência, nós temos a última fase, que é o Estado Novo, do qual falaremos hoje. Sem mais delongas, vamos entender o que precedeu aí o Estado Novo, né? Nós temos alguns acontecimentos que vão levar ao desenvolvimento dessa fase, como, por exemplo, o que já vimos na aula anterior, né? Uma famosa treta, né, entre duas ideologias vigentes no país que vão levar ao surgimento de dois partidos. De um lado, nós temos o comunismo crescendo no país, representados por Luiz Carlos Prestes, num movimento chamado Intentona Comunista, que nasceu da Aliança Nacional Libertadora, né? Então, nós temos a chegada desses ideais no país. Lembrando que nós estamos vivenciando aí um período entre guerras, né? Revolução Russa expandiu os ideais socialistas pelo mundo e um grande medo, né, marcava a política brasileira, o medo da chegada, não só o Brasil, né, como os demais países capitalistas. Tinha o medo da chegada do comunismo e da instalação dele, da sua sistematização. Então, a Intentona Comunista, ela tratava-se de um movimento, né, em que eles iam, as pessoas, né, do partido, iam percorrendo o interior do Brasil e levando as ideias comunistas para aqueles que ainda não a conheciam, né, era uma verdadeira expedição. Do outro lado, nós temos o partido da AIB, a Aliança Integralista Brasileira, que era um partido nazifascista, né, que estava ali sempre tentando apoiar o Vargas, bater palminha para tudo que ele fazia, e o Vargas fazia de conta que não conhecia eles, né? Mas havia, sim, uma certa ligação. Bom, então, essa ameaça comunista vai levar ao desenvolvimento de um plano de golpe, que é o Plano Cohen, que a gente vai conhecer agora um pouquinho mais sobre ele. O Plano Cohen, ele foi motivado pelo fato de que a data das eleições presidenciais elas estavam próximas, né? Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, lá ainda em 1930, ele suspendeu a Constituição e por isso ele foi muito criticado. Ele não foi eleito diretamente, por isso ele foi muito criticado, né? Então ele realizou um processo eleitoral ali meio fajuto, né? Onde ele foi aclamado pelos membros da Assembleia e ele estava no poder. E ele prometeu, né, que iria fazer, claro, as eleições dentro do tempo hábil. Já estava chegando a data da eleição e ele estava com medo, o partido dele estava com medo de eles não ganharem, né? Por isso, o uso da justificativa, né, da ameaça comunista vai ser o pano de fundo para esse golpe. Então, eles vão dizer que os comunistas vão invadir o país, que vão
tomar o poder, que vão subverter a ordem social e econômica. E devido a essa história, né, esse plano COI, que seria essa invasão que não aconteceu, né, que saiu mesmo aí dos planos dos partidários do Vargas, atrairia o apoio da classe dominante, né, atrairia aí a classe dos grandes industriais, dos burgueses, né, dos capitalistas como um todo. Então, a justificativa que você está vendo, que eu acabei de explicar, se baseia nesses 3 pontos, né? Que o serviço secreto teria denunciado um suposto plano comunista para derrubar a democracia brasileira e que ameaçaria toda uma ordem, né? Então, o Vargas prometeu que iria impedir isso, se preciso, declararia um estado de guerra, que foi o que aconteceu logo em seguida, né? O Congresso acaba sendo fechado também, né? E com o fechamento do Congresso, nós temos o quê? Obviamente, uma ditadura se instalando, né? Um governo antidemocrático. Automaticamente, a Constituição ela precisava ser alterada para embasar essa nova fase, esse novo cenário político aí que o Vargas iria iniciar. Então, a Constituição de 34, a Constituição Trabalhista, ela vai ser substituída pela Constituição de 37, que é a Constituição Polaca. Recebe esse nome porque o Vargas se inspirou, né, digamos, copiou, mas não fez igual, a Constituição da polonesa, que era uma Constituição nazifascista, né, para piorar. Nessa Constituição, o Poder Judiciário estaria subordinado ao Poder Executivo. Dessa forma, o Poder Executivo tem mais poderes e não tem ninguém para fiscalizá-lo, né, que é uma característica muito clara de um governo ditatorial, de um governo antidemocrático. Ele vai retirar, então, o direito de greve dos trabalhadores nessa Constituição, tá? E vai resgatar algumas coisas que haviam deixado de existir há algum tempo no Brasil, como, por exemplo, a pena de morte, né? Deu poder de ação à polícia especial, então ele formula uma polícia especial que vai ser responsável por fiscalizar e por prender e por coibir movimentos contrários ao governo Vargas. E, claro, vai dar início ao período de censura e de repressão no Brasil, onde todos os inimigos políticos, todos aqueles que fossem contrários, seriam perseguidos, exilados, presos, enfim. Essa fase, gente, da história, né, do Vargas, ela vai ser também uma fase muito contraditória, porque também vai trazer desenvolvimento, também vai trazer investimento na indústria nacional. Então, ao passo que ele se torna um ditador, ele também vai desenvolver alguns aspectos econômicos do Brasil. Então, o governo dele vai fazer muito uso da propaganda, né, como embasador da sua manutenção no poder. Ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. Dentro do DIP existem vários outros ainda métodos, como, por exemplo, a criação de cartilhas escolares, o ensino da moral e cívica, né, nas escolas, o estímulo, né, a exaltação ao líder. E aí nós temos também a criação de um programa de rádio, né, chamado A Hora do Brasil. Era um jornal diário que foi criado basicamente só para falar da vida do Getúlio Vargas dia e noite, né, para tentar aí melhorar a imagem dele e gerar um sentimento aí bondoso, de bondade, de pertencimento, né, de aproximação com a população. O trabalhismo é uma palavra muito presente, né, no governo Vargas, como eu já citei anteriormente. A Constituição, né, de 34, assim como a posterior, vai ser marcada por direitos trabalhistas. Na Constituição polaca, ele não vai suspender esses direitos trabalhistas, tá? Eles vão continuar existindo. Então, essa política vai se destacar com a criação, né, do salário mínimo em 1940 e a consolidação da CLT em 43, 2 anos antes do término desta fase do governo Vargas. Os sindicatos, eles continuam existindo, os sindicatos de trabalhadores, mas eles vão estar atrelados e controlados pelo Estado. No campo econômico, nós vamos ter o surgimento de várias companhias, que era o grande desejo do governo Vargas, né? Que é marcado por uma frase muito característica, que é o nacional desenvolvimento ou nacional desenvolvimentismo.
Getúlio Vargas, ele era nacionalista, né? Não permitia, não queria a entrada do capital estrangeiro no Brasil, queria que o Brasil fosse autônomo e autossuficiente no ramo energético, né, principalmente, e também em outros elementos, né, outras fábricas, como é o caso aí da metalurgia, né? Então, a principal característica desse governo varguista é justamente o desenvolvimento na indústria nacional e a fundação de algumas companhias, como a Siderúrgica Nacional, em 41, a Companhia Vale do Rio Doce, em 42, e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em 1945. Lembrando que todas essas são companhias estatais, elas pertencem ao Estado, ao poder público. Então, tendo entendido, né, que o Estado Novo foi a fase aí da ditadura Vargas, vamos ver o final, né? O que levou ao enfraquecimento desse governo autoritário. Primeiro, nós vamos ter essa postura autoritária, né, da própria Constituição, e nós vamos ter a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A pressão popular sobre o Vargas vai ficar muito grande, né? E ele vai acabar ali perdendo tanto poder. Então, vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Foi uma participação significativa. Vargas havia dito que não iria colocar o Brasil na guerra e que não tinha interesse, mas a pressão dos Estados Unidos e o episódio do naufrágio de um navio brasileiro, né, na costa do Atlântico por submarinos alemães provocou a entrada dos Estados Unidos, do Brasil, né, ao lado dos Estados Unidos na guerra, tá? E a pressão estadunidense pela entrada do Brasil estava no fato de que Vargas, por ser contraditório, e o fato de o Brasil ser um país tão grande, estar tão próximo dos Estados Unidos, ameaçava a hegemonia americana, né? Então os Estados Unidos meio que tinham medo que o Vargas entrasse do lado do Hitler, né, na guerra, do lado dos alemães. A pressão popular, né, dos opositores políticos e também da população pela volta da democracia vai também ter seu papel aí de super relevância, né? Os estudantes e os trabalhadores vão começar a ir às ruas, as pessoas vão começar a temer que as eleições não aconteçam novamente, como ele fez, né, em 37. E, enfim, os opositores do Vargas, inclusive, vão acusá-lo de ser um contraditório, né? De ter dito que o Brasil não iria participar da guerra e ter entregue, digamos assim, né, o Brasil nas mãos aí dos Estados Unidos para a entrada na guerra. É claro que havia interesses econômicos, né? Fora essas pressões internacionais e o fatídico episódio aí do naufrágio do navio. Essa aqui é uma questão de Enem, né? Bem recente, é o Enem 2022. E como você pode ver, ela traz um trecho da Constituição Polaca, a Constituição do Estado Novo, né? Formulada pelo Vargas aí no episódio de 37, após o Plano Collor. No artigo 1º, vai dizer o quê? Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, diretamente subordinado ao presidente da República, ou seja, é de total controle do presidente. O DIP tem por fim coordenar, entre outras coisas, né? Porque estamos aí vendo a letra H, então outras eram as funções, foi retirado um fragmento, tá? Coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. E autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Então, o texto deixa bem claro, né, a manipulação e o controle das mídias por parte do governo, né? E um dos veículos era o DIP. Aí, na nossa questão, nós temos, com base no trecho, o decreto, as finalidades do órgão como criado, né, permitem ao governo promover que tipo de ação. Aí nós temos a diversificação da opinião pública. Será que era isso que o Departamento de Imprensa e Propaganda promovia? A mercantilização da cultura popular
Em algum momento no texto foi comentado algo relativo à cultura? Não, né? Então também não pode ser essa. O controle das organizações sindicais. Nós sabemos que havia um controle, né? Como a gente acabou de ver, do sindicalismo, sim, mas o texto, ele não está falando de sindicalismo. No texto, nós temos explicitamente a censura, né? Então, nós temos como gabarito a letra D, o cerceamento da liberdade de expressão. A letra E vai dizer sobre privatização dos meios de comunicação. Essa alternativa, ela fala dos meios de comunicação, mas privatizar não era o caso. O DIP pertencia ao governo, então era uma estatal, digamos assim, uma atividade do Estado e não da iniciativa privada. Como você pode ver aí no último, né, inciso, os periódicos, os jornais e a imprensa estavam atrelados, eles tinham que prestar contas dos gastos ao Estado e se ficasse comprovado que aqueles periódicos e aqueles jornais tinham eficiência e utilidade pública, o Estado iria pagar por esse papel, né? Iria ressarcir. Bom, vamos agora para a nossa próxima questão, que também é uma questão de Enem, né? E também está falando aqui dessa fase do Estado Novo. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento de multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Mais uma questão que se refere ao uso da propaganda, à manipulação das informações, né? A manipulação dos meios de comunicação como uma forma aí do Estado Novo. Sendo, então, fundamental a propaganda política na medida em que visava. Essa questão, ela está pedindo para que, diante desse contexto, você identifique o que desejava, o que almejava a propaganda política realizada aí pelo governo Vargas, né? Na letra A, nós temos conquistar o apoio popular da legitimação do novo governo. Novo governo, né, gente? Então, é uma nova fase. Será que é essa alternativa? Sim, já de cara? Exatamente. A legitimação. O poder, ele já estava estabelecido, né? Mas para que ele fosse legitimado, deveria ter um reconhecimento da população. Então, para que a população reconheça, identifique, respeite, aceite, não se insurja e não tente derrubar, deveria ter um tipo de identificação. E é para isso que serve a propaganda, é para isso que serve a manipulação, né, dos meios de comunicação. Certo? Essa daqui, gente, essas duas questões, elas envolvem justamente a questão do uso da propaganda, do uso da imagem, para a gente ver como é interessante, né, nós analisarmos esse contexto, né, do uso da informação, da manipulação da informação. Muitas questões do Enem que trazem sistemas e regimes antidemocráticos, né, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo e o próprio governo Vargas aí da fase do Estado Novo, sempre batem nessa tecla aí do uso, do controle das mídias e da censura. A ditadura militar, perdão, também é um conteúdo que traz muito aí o uso da propaganda, né? Então, fique sempre atento, né? Quando estiver revisando o seu conteúdo e estiver falando aí desse uso desses elementos de manipulação de opinião, vai dando uma notadinha porque é relevante, tá certo? Então, chegamos ao fim da aula de hoje. Se você quer rever a aula de Vargas e assistir a primeira fase, né? Você vai entrar aqui nos nossos canais, nos nossos portais, assistir, acompanhar e esperar as próximas aulas, porque a gente se vê na próxima. Até mais!